Quando esse vídeo terminar, você vai saber muito mais do que sabe agora sobre controle remoto para 433 MHz. E você só vai saber se o que eu digo é verdade ou não se assistir esse vídeo até o final. Não tem saída. O assunto desse vídeo é o tipo de transmissores para controle remoto para a frequência de 433 MHz. Também vou mostrar alguns esquemas e por isso eu penso que esse vídeo vai ajudar a decidir qual tipo de transmissor pode ser escolhido. Meu nome é Pedro e esse é o canal iBytes Brasil, e aqui se fala em eletrônica e se fala em assuntos relacionados à eletrônica. E o assunto desse vídeo é o tipo de transmissores para controle remoto para a frequência de 433 MHz. Eu sei que é um assunto extenso e por isso a abordagem será bem superficial, mas será suficiente para montar e consertar transmissores de controle remoto de 433 MHz. Transmissores de controle remoto existem de diversos tipos, e eu não me refiro só ao formato da caixinha que abriga o circuito eletrônico do controle. Me refiro ao circuito eletrônico que transmite a uma portadora de radiofrequência junto com um sinal. Aqui para o canal, o aspecto físico de um dispositivo é totalmente irrelevante. O que interessa mesmo é como é o circuito eletrônico, como ele funciona, porque sabendo dessas informações será possível montar e consertar diversos tipos de controle remoto. Os transmissores para controle remoto de 433 MHz podem ser divididos em dois tipos principais. E falo desses dois tipos agora. Os transmissores de controle remoto pré-programado já vêm com um código pré-programado que corresponde a um receptor específico. Isso quer dizer que só o receptor que estiver preparado para entender o pré-código ou a pré-programação vai executar a função para a qual o conjunto do controle remoto foi programado. Eu falo em conjunto porque o controle remoto não é só aquele que tem um botãozinho que você aperta, é o conjunto. Apesar da programação ou da pré-programação, esse tipo de transmissor para controle remoto é ideal para aplicações simples, como abrir um portão eletrônico, ou ligar uma luz, ou acionar algum dispositivo a uma certa distância. Os transmissores de controle remoto programáveis são transmissores que permitem que o usuário configure seu próprio código. Eles são mais flexíveis que os transmissores pré-programados e podem ser usados em uma grande variedade de aplicações. Os transmissores de controle remoto não é só o esquema de circuito eletrônico. Existem recursos adicionais como uma antena externa para aumentar o alcance do transmissor, por exemplo. Existem transmissores que possuem recursos de proteção contra a interferência, como codificação e decodificação. E, na verdade, é bom que se diga que, atualmente, são poucos os transmissores que não são codificados. Também existem transmissores com funções especiais, como temporizador ou controle de luzes, por exemplo. A escolha do tipo de transmissor de controle remoto ideal depende das necessidades específicas de cada projeto. Para aplicações simples, um transmissor pré-programado é a melhor opção. Para aplicações mais complexas, um transmissor programável é a melhor opção. Agora eu falo de alguns exemplos de transmissores de controle remoto que funcionam em 433 MHz e também em 315 MHz. O transmissor de controle remoto
pré-programado para portão eletrônico já vem com um código pré-programado que corresponde à maioria dos receptores e portões eletrônicos. O usuário não precisa saber nada de eletrônica, só apertar o botão, liga, apertar o botão, desliga, ou abre ou fecha. O transmissor de controle remoto programável para automação residencial permite que o próprio usuário configure o seu próprio código. E esse controle pode ser usado para controlar uma variedade de dispositivos como luzes, persianas, alarmes e similares. O transmissor de controle remoto, que usa uma antena externa, é para projetos de longa distância. O transmissor de controle remoto com proteção contra interferência é usado para aplicações críticas e é o transmissor que possui recursos de proteção contra interferências e esses recursos garantem a confiabilidade da transmissão, ou seja, não vai haver erro no acionamento. E o transmissor de controle remoto com funções especiais para aplicações específicas, como o nome já diz, possui funções especiais, como temporizadores ou controles de luzes com tempos preparados. Bom, vamos olhar alguns esquemas. Aqui eu vou mostrar aí o primeiro tipo de transmissor, o mais comum, o mais antigo e aquele mais simplório, aquele que nenhum cristal existia. Então vamos lá, vamos ver como é que se conforma isso. Então aqui, neste pequeno símbolo, eu tenho o local da entrada do sinal já codificado, ou se não vai ter sinal codificado, uma simples portadora. E aqui o símbolo, né, a indicação da alimentação positiva. No caso, para esse tipo de transmissor, pode ser de 2 volts a 14 volts, vai funcionar tranquilamente. Então a potência está relacionada ao nível da tensão de alimentação. E para leitores de esquema, então aqui tenho o ponto comum do circuito, ou o terra, o negativo. No caso aqui é negativo, né? Como não tem fonte simétrica, é negativo. Este LED, neste circuito, ele indica que o transmissor está ligado. Então tem um botãozinho que não faz parte aqui do esquema, não foi colocado aqui, mas esse LED aceso indica que o transmissor está transmitindo. Então pressionando o botão, com a codificação, se caso tiver, ele vai acionar. Lembrando que tem uma coisa interessante, esse transmissor aqui só funciona se a codificação estiver ativa, e a codificação não faz parte das amostras aqui desses transmissores, tá? Então eu quero que isso fique claro, que aqui eu só estou falando no circuito de radiofrequência, o transmissor para controle remoto de 433 MHz. Embora a abordagem aqui vai ser bem genérica e também levando em conta os 315 MHz. Então, neste ponto aqui eu tenho um indutor. Este indutor ele funciona como choque de radiofrequência. Normalmente ele tem 3 vezes o valor do circuito tanque. O circuito tanque é aquele circuito onde vai ser transmitido, a frequência exata onde vai ser transmitido o sinal. Então aqui, neste circuito, eu não tenho uma frequência fixa. A frequência vai ser gerada em função do ajuste que for feito no circuito ressonante. Neste circuito, esse resistor é responsável pela polarização. É através dele que passa o sinal codificado ou o sinal que vai acionar o transmissor. Nesse tipo de transmissor, não é para transmissões de áudio contínuas, e sim transmissão do tipo de pico, né? Então não vai ficar uma portadora no ar, vai ser transmissões alternadas de uma forma muito rápida. E o transistor aqui, convencional aqui, transistor NPN, eu sempre
nos meus circuitos, eu sempre sugiro um circuito que funcione 3 vezes o valor da frequência da onde eu quero trabalhar. Então, se eu quero trabalhar em 433 MHz, eu vou jogar aí para 500, então o transistor que eu vou usar aqui é um transistor que tenha a frequência de corte 3 vezes isso. Então, um transistor que funcione aqui até 1.5 GB está de bom tamanho. Lembrando que o ganho do transistor também é importante nessa situação. Mas aqui não vamos levar muito ao detalhe técnico, e sim ao detalhe para funcionar. Este capacitor geralmente é um capacitor de baixíssimo valor, mas a reatância capacitiva dele na frequência, onde vai oscilar, onde vai transmitir, onde vai funcionar o circuito tanque, ele é importante, porque este capacitor é que vai trazer a polarização para o transistor. Então, na frequência de oscilação, que a gente vai determinar aqui que o circuito tanque funciona em 433 MHz, este capacitor deve ter uma reatância capacitiva em torno de 400 a 500 ohms. Então eu estaria polarizando esse transistor com 400 a 500 ohms se fosse um resistor. Não é, porque o resistor não vai funcionar aqui. Então, um capacitor que tenha a reatância capacitiva para que polarize o transistor. Qual é o valor aproximado disso aqui? Eu acredito aqui, de cabeça, não vou fazer cálculo, mas um capacitor de 6 a 8 PF vai ter mais ou menos essas características. Cada circuito ele é feito e testado. Se a partida dele não for muito rápida, se ele tiver oscilações que não condizem com o funcionamento normal, então a troca desse capacitor pode resolver o problema. Todo circuito de transmissão vai ter que ter um circuito ressonante. Aqui eu preferi colocar de uma forma que a bobina que vai formar o tanque de saída é uma bobina com tomada central. Então, aqui a metade da bobina e aqui a outra metade da bobina. Lembrando que o enrolamento aqui deve fazer o mesmo sentido. No caso de 433 MHz, a gente vai ter mais ou menos 2 voltas e meia para cada lado, né? 2 voltas e meia para cada lado da bobina. Então, 5 voltas de fio com uma tomada central. E a bobina deve ser enrolada sempre no mesmo sentido. Ok? Então, detalhes aí. Se não tiver instrumentos para fazer medições, esta é uma dica que pode fazer com que a pessoa consiga fazer a montagem, desde que saiba desses detalhes. E aqui eu tenho um capacitor variável que vai fazer o ajuste da frequência que eu quero. Então aqui já chegou num ponto onde eu preciso ter um equipamento para medir aonde está a frequência deste circuito aqui. Eu tenho o circuito que eu me refiro, essa bobina, mais essa bobina e mais esse capacitor. Então aqui formamos o circuito tanque. Então, o que eu teria mais aqui? De repente eu pudesse colocar a antena. Então eu tenho um capacitor aqui que vai fazer o acoplamento do sinal de radiofrequência que é gerado para a antena. De quanto seria este valor? Ora, se eu quero transferir o máximo possível de sinal para a antena, eu devo fazer com que esse resistor tenha uma resistência mínima na frequência que eu estou trabalhando, no caso a reatância capacitiva. Se eu disse que aqui, neste capacitor, eu devo ter entre 400 e 500 ohms de reatância capacitiva, é justo eu dizer que para este capacitor de acoplamento de antena, eu também posso fazer com que o resistor, suposto resistor,
colocado aí tenha também uma taxa de transferência alta. Então o transistor vai gerar a frequência e vai ser acoplada na antena através desse capacitor. Então 400 a 500 ohms também é um valor aceitável para este capacitor. Então eu falo 400 e 500 entre 400 e 500 ohms de reatância capacitiva. Então a reatância capacitiva é a resistência que o componente oferece em determinada frequência. Aqui estamos falando de capacitor. Então para esse estágio é isso. E aqui eu tenho um outro esqueminha bem simples também. Pode observar que ele já é um pouco diferente do esquema que eu falei antes. Então aqui eu tenho a mesma situação, alimentação positiva, nesse ponto. Alimentação, qual é a tensão da alimentação? De 2 a 15 volts. De 2 a 15 volts. Esse circuito aqui funciona um pouquinho acima do outro. A potência é mais ou menos parecida, em torno de menos 30 dBm, o que vai dar em torno de 20 a 35, 40 metros, dependendo dos obstáculos do local. E neste ponto, mais uma vez, o sinal a entrar para o circuito de radiofrequência já deve estar pronto, codificado e, diga-se de passagem, alternado. Não é uma tensão contínua que vai ligar este circuito. Então aqui eu tenho o ponto negativo, ou o comum do circuito. A mesma forma aqui. Então quando eu colocar um capacitor desta forma, aliás, aqui é um resistor e aqui é um capacitor. Esse resistor tem a função de limitar uma corrente em cima do transistor, do oscilador como um todo. Então eu poderia alimentar até com 50 volts, desde que eu fizesse um cálculo correto para que esse resistor fizesse a limitação de corrente que só a parte da limitação da corrente que o transmissor precisa. Então este resistor é interessante e este capacitor também é interessante. É bom sempre lembrar disso. E aqui eu tenho, na entrada da modulação, já que entra a modulação aqui eu tenho um capacitor vai ajudar a filtrar a modulação. Então é preciso tomar cuidado na escolha desse capacitor, porque dependendo da frequência que eu for ativar o transmissor, então esse capacitor pode filtrar essa frequência e simplesmente polarizar positivamente o transmissor funcionar, mas não transmitir o código que eu quero que transmita. Então esse capacitor não pode ter a sintonia da frequência gerada pelo codificador. E esse resistor, ele faz a limitação de corrente do estágio anterior e a polarização do transistor, que vai ser mostrado em seguida. Então esta parte, às vezes o circuito de transmissão não funciona porque esse resistor tem um valor muito alto, ou também por ter um valor muito baixo, pode queimar o transistor assim que é ligado. Então às vezes o cara ligou o transmissor, funcionou e depois parou de funcionar, porque houve justamente a queima do transmissor, do transistor do transmissor, e daí o transmissor funcionou por um pouquinho e não funciona mais. Aqui eu tenho o cristal. Ao contrário do circuito anterior, o circuito anterior previa um circuito tanque, que é onde o circuito iria gerar a frequência, ou o circuito iria enviar o sinal codificado, ou a portadora a ser codificada, a radiofrequência, enfim. Aqui eu não tenho essa sintonia, e essa sintonia aqui é feita pelo cristal, que é ligado na base do transistor. E daqui da mesma forma que no estágio anterior, o transistor deve ser, segundo a minha opinião, e também os livros de radiofrequência, funcionar pelo menos 3 vezes acima da frequência de trabalho. Como eu vou funcionar aqui em 433 MHz ou 315 MHz, dependendo do cristal que eu colocar aqui, ó,
Se eu colocar um cristal de 315 MHz, vai funcionar em 315 MHz. E se eu colocar um cristal de 433 MHz, vai funcionar em 433 MHz. Eu vou falar logo em seguida a questão da bobina para que isso aconteça. Então, o transistor, eu uso um transistor que suporta uma velocidade bem maior, e o básico aqui para mim, eu gosto, que é um transistor até melhor do que esse que eu estou sugerindo, que é o 2SC3357. É comumzinho aí dos controle remoto. E esse resistor, ele determina a potência, mas ele não pode ser um resistor ligado diretamente com o emissorão negativo, porque ele precisa de uma polarização, e essa polarização não pode ser abafada por esse resistor. Então, essa polarização consiste neste capacitor. Esse capacitor, ele age como desacoplador, mas também age como sintonia. E este capacitor age como uma realimentação. Então, este capacitor ligado entre o emissor e o coletor é tão importante quanto este capacitor ligado do emissor ao negativo. Então, agora, para ficar uma coisa mais interessante, esses capacitores devem ter valores que um combine com o outro. Então, este capacitor, entre o coletor e o emissor, deve ter a metade do valor do capacitor entre o emissor e o negativo. Então, para 433 MHz, o ideal é este capacitor entre o emissor e o negativo ser 10 pF e o capacitor entre o coletor e o emissor ser 5 pF. Para 315 MHz, isso muda para 12 pF entre o capacitor que vai do emissor ao negativo e do capacitor que vai do coletor ao emissor. Vê que são 2 pF só, mas são muito importantes. Quando se trata de radiofrequência, um picofarad ou um nanohenry faz muita diferença. E aqui eu tenho um indutor. Nesta configuração, como eu falei, o cristal é importante pela frequência. Então, se eu for usar aqui 433 MHz, eu posso enrolar 2 voltas de fio sobre meio centímetro, fiozinho rígido para que ele não saia do lugar, e vai funcionar tranquilamente. Agora, se eu for usar em 315 MHz, eu faço 3 voltas de fio sobre meio centímetro, vai funcionar tranquilamente. Ok? E como eu falei, a limitação do resistor aqui, sempre levar em conta aqui, se por um acaso eu for alimentar com 12 volts, eu posso retirar esse resistor. E se eu for botar para 15 volts e eu quiser dar uma preservada no transistor, onde eu não preciso de muita potência, eu posso diminuir esse resistor aqui para 4 ohms, 2 ohms, que vai funcionar tranquilamente. Bom, e aqui eu tenho outra versão de transmissor, já é a terceira, né? Onde eu tenho um resistor que eu vou chamar de R5, e também eu já vou dizer que esse esquema aí é o esquema de um transmissor de radiofrequência de 433 MHz, já é comercial, tá? Então eu tenho o cristal, que vai determinar a frequência, e o R5. O cristal é como eu disse, né? Eu prefiro sempre utilizar cristais preparados especificamente para frequência de trabalho. Existem algumas adaptações que dá para fazer? Sim, existe, mas é melhor usar o cristal para a frequência desejada. Um outro circuito que eu mostrei aqui, este capacitor C7, eu coloquei nesse esquema aqui como C7 só para mostrar. Vê que eu estou mostrando de uma forma diferente, justamente para não haver confusão. Aqui eu tenho a entrada de dados, comercialmente eles dizem data in, e o R1 aqui, que é o resistor que faz o nível da intensidade da modulação. Esse transmissor
de radiofrequência para controle remoto aqui é um pouquinho diferente dos que eu mostrei antes. Então aqui eu tenho a alimentação negativa, e aqui eu tenho a alimentação positiva. Esse oscilador de radiofrequência, ou transmissor de controle remoto, funciona de 3 a 12 volts. E aqui eu tenho o transistor que eu nomino aqui como Q4. Q4, ele é o modulador. É ele que é o responsável por acionar o circuito que vai fazer a transmissão. Deve ser tomado cuidado aqui na escolha desse transistor, porque ele não deve superar a frequência do codificador. Então, se o codificador opera com frequência tipo a 100 kHz, esse transistor pode ser um transistor de áudio comum. Eu prefiro sempre usar transistores de radiofrequência, e eu uso 2SC3357, mas na falta dá para fazer com BC547 tranquilamente. E aqui eu tenho o transistor Q2, que esse sim é obrigatoriamente ser de radiofrequência e um ganho bom na frequência de trabalho. Por isso, assim como nos circuitos anteriores, ele deve suportar pelo menos 3 vezes a frequência de trabalho. Então, um capacitor que vai até 1.5 GB serviria tranquilamente aqui. Como eu disse, eu uso 2SC3357 porque me parece que vai até 4 GB. Eu nunca tive problema com eles, então também não fico procurando saber qual é a frequência. Eu vi a primeira vez, esqueci, e eu uso sempre ele assim, sempre que eu preciso. E aqui no caso é a bobina L2. Para 433 MHz, são 3 voltas de fio sobre 6 milímetros. E para 315 MHz são 4 voltas de fio sobre 6 milímetros, e daí vai funcionar em 315 MHz. Não é só a troca da bobina. Se eu usar um cristal de 315 MHz, eu uso uma bobina para 315 MHz. Se eu usar para 433 MHz, a mesma coisa. Então, é preciso prestar atenção nessas coisinhas, são detalhes. E L3 aqui, ele tem 3 vezes o valor da bobina aqui. Então, se eu tiver L2 aqui, 3 voltas de fio, aqui eu vou ter 9. E se eu tiver 2 voltas de fio, aqui eu vou ter 6 voltas de fio. Agora, deixa eu falar sobre esse C7. O C7 aqui, ele faz o trabalho de realimentação. Olhando bem a polarização dele, parece que não faz sentido. O circuito funciona sem ele? Funciona. Dependendo da capacitância que existe no circuito, funciona, mas dependendo da capacitância, não. E a capacitância aqui, a gente vê nos esquemas aí que é em torno de 7, no máximo 10 PF. Isso porque a resistência do capacitor, né, na corrente alternada, ou seja, a reatância capacitiva, ela vai dar em torno próximo de 450 a 500 ohms. Aqui poderia ser 400 a 500 ohms, no caso do C7. E aqui eu estou levando em consideração a tolerância também do capacitor. Veja que uma tolerância de 10% aqui faz uma diferença absurda no caso de capacitores de realimentação, porque eles, na verdade, eles agem como resistores nesse tipo de ligação. Então, a tolerância tipo 10 PF e for 10%, só fica 9 PF. Então, a diferença de uma capacitância, de uma reatância capacitiva de 9 PF é uma e a de 10 PF é outra. Então, é isso. E o vídeo está ficando longo, mas vou mostrar mais esse circuitozinho aqui, e daí para esse vídeo deu. Mas eu espero que vocês estejam gostando e estejam assimilando aquilo que realmente existe em termos de transmissão. Então vamos lá. Negativo do circuito, né? Negativo, ponto terra, que é comum a várias ligações, e aqui o positivo da alimentação. Neste circuito, posso alimentar este transmissor até 15 volts. Funciona de 2 a 15 volts. Aqui eu tenho uma bobina, né?
como tem em todo transmissor. Estou cansado de falar a mesma coisa. Então, para 315 MHz, 3 voltas de fio sobre meio centímetro. Um fiozinho tipo 26 AWG. E se for para 433 MHz, então 2 voltas de fio sobre meio centímetro de diâmetro. Lembrando que nesse ponto aqui, ó, que eu não falei, é o chamado data in, famosa entrada de dados. Vamos lá. E aqui eu uso um transistor. Eu quero dizer o seguinte, antes de eu falar sobre esse transistor, este aqui é o modelo de transmissão que eu gosto muito. Eu fiz uma adaptação nele que não tenho erros de funcionamento. Ou ele funciona, ou eu sei que tem um componente errado e de cara eu já sei qual é o componente. Ao contrário dos outros transmissores ali que eu já mostrei, inclusive falei algumas situações que pode haver problema, mas esse aqui não. Esse aqui eu fiz uma inovação e essa inovação eu vou mostrar neste circuito. Então, voltando ao transistor aqui, o transistor é aquele velho tradicional, 2SC3357. Funciona BFG 135, BFG 591, uma infinidade de transistores NPN para radiofrequência. O problema aqui é conseguir fazer com que o transistor não queime em função do resistor de emissor. Porque o cara quer fazer um transmissor, não se preocupa com a estabilidade e só quer potência. E para terminar este bloco aqui, eu quero dizer o seguinte, não adianta você ter um transmissor que transmite 50 metros se você tem um receptor surdo. Não adianta de nada. Então não adianta fazer transmissor de alta potência pensando que você vai chegar lá na esquina a 300 metros, que não vai ser assim. Então você tem que ter um conjunto. O rádio tem que ser bem seletivo e bem sensível, mas o transmissor ser principalmente estável. E este tipo de transmissor aqui é estável, por isso que eu adotei ele. Eu vou explicar já por que aconteceu, apesar de que os outros também são muito bons. Então, aqui eu escolho o cristal que eu quero utilizar. Note que aqui eu tenho uma diferença entre os outros osciladores que eu mostrei até agora, entre os outros transmissores. Aqui eu coloco os terminais do cristal ligados entre a base e o coletor. Então a realimentação aqui é baseada somente em cristal e não tem um outro capacitor ou um outro resistor que vai fazer com que a frequência seja mudada. Apesar de que quando se usa cristal a faixa de frequência de mudança é muito pequena. Mas esse é o diferencial desse transmissor, desse oscilador. Então R4 aqui eu jogo direto na base, né? E dependendo, aqui também tem um outro macete aqui. Não é todo gerador de codificação que vai conseguir acionar a base desse transistor de uma forma correta sem um resistor adequado. Então é preciso, eu vou botar um de 37K, vou botar um de 50K, vou botar um de 10K, não sei. Depende do circuito anterior. Então o macete e o conhecimento é que leva o camarada a experimentar. Eu botei um de 33K, não funcionou, mas por quê? Bota o medidor ali. Qual é a polarização necessária para fazer a base do transistor começar a fazer a condução entre coletor e emissor? Então, se você tiver mais de que 0,6 volts na base, você pode voltar e ver que tem alguma coisa que está errada com relação ao gerador de codificação. Esse é o ponto, né? Nem sempre tudo dá errado porque o transmissor está errado. Às vezes, quando o transmissor depende do gerador de sinal, no caso, gerador de sinal codificado, e esse gerador não funciona, é óbvio que o transmissor não vai transmitir. Então, espero que isso fique claro em todas as situações. E aqui eu tenho um resistor de 10
ou aliás, um resistor R10, que este resistor tem uma função interessante no caso do gerador de código ser um pouco instável. Então ele vai fazer a polarização de base, vai forçar a base do transistor a ficar negativa quando o sinal for, digamos, tiver um espaço meio curto para negativo e não dá tempo de chavear. Então esse resistor vai fazer com que o transistor se torne, digamos, mais rápido no sentido de aceitar o sinal e não aceitar o sinal. R9, esse R9 aqui, ele determina a potência de transmissão. Se eu botar um valor muito baixo, eu vou queimar o transistor. Se eu botar um valor muito alto, a potência vai ser muito baixa. Nos meus transmissores, eu uso de 33 ohms a 100 ohms. Depende de onde é que eu quero. Eu quero só 10 metros, uso 100 ohms. Eu quero 30 metros, então eu boto 33 ohms. E, dependendo da situação, da alimentação, é preciso, às vezes, colocar um radiadorzinho de calor no transistor. C2. Esse C2 é responsável pela polarização e também pela realimentação do circuito. E C3 trabalha junto com o C2. C2, se for 433 MHz, 10 PF. C3, se for 433 MHz, 5 PF. Se for 315, C2, 12 PF, C3, 6 PF. Claro que nessas condições, estando funcionando, já há sinal, apertando o controle, desde que o sinal esteja sendo injetado, já vai funcionar. Mas nada como colocar uma anteninha, né? Então, C4 aqui, a gente coloca C4 como um capacitor de acoplamento. Podia botar um pedaço de fio apenas? Sim, poderia, mas se eu colocasse um pedaço de fio, pode ser que de repente eu encoste a mão no pedaço de fio e posso variar a frequência. É meio difícil nessa situação, para esta frequência mas é possível que isso aconteça. Então vamos usar um capacitor de acoplamento. Então C4 pode ser de 10 PF a 50 PF tranquilamente. Cada componente tem uma função específica, e aqui, se eu usar reatância capacitiva, eu diria que deveria colocar um capacitor de 7 PF, para ser 5 PF, poderia ser também. Na verdade, aqui a função do capacitor é apenas separar a radiofrequência da antena. Então, quanto menor for a resistência dessa radiofrequência na passagem para o estágio anterior, no caso a antena, é melhor. Então, 5 PF funciona, 10 PF funciona, 50 PF funciona. Todos eles vão transferir para a antena um determinado nível de potência. Então, se eu quero mais potência, eu coloco um capacitor com menor capacitância. E se eu quero menos potência, eu coloco um capacitor com mais capacitância. Isso pode ser feito dosando esse tipo de equipamento, ou melhor, esse tipo de transmissor, para que também seja aproveitado o máximo possível de energia. O consumo dele durante a transmissão é mais ou menos 2 mA. Isso faz com que uma bateria ou uma pilha de 12 volts dure uma eternidade. Não tanto assim, né? Não vamos exagerar, né? Uma eternidade é muito tempo. Então, finalmente, colocando aqui o símbolo que representa a antena. Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, mas eu espero que esse assunto de transmissores de controle remoto para 433 MHz seja entendido, né, pelo pessoal. Eu acho que, pelo que eu coloquei aqui, pelo meu conhecimento, eu acho que eu transferi de uma forma que seja aceitável. Quem não consegue assimilar isso aqui, é provável que não tenha conhecimento suficiente na radiofrequência e nem na eletrônica para poder assimilar tudo isso aí. Então veja o vídeo, para quem teve dificuldade, veja o vídeo mais de que uma vez, até entender perfeitamente todas essas questões aí relacionadas à polarização, capacitores, e daí em outros vídeos aí tem a questão dos acoplamentos capacitivos, polarização de transistor e assim vai.
Eu espero que o conteúdo tenha sido útil e que realmente tenha se confirmado aquilo sobre saber mais ou menos que eu disse no início desse vídeo. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados e ainda não fez a sua inscrição no canal, aproveite a oportunidade e deixe o convite para fazer a sua inscrição no canal e ativar todas as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eByte Brasil. Até o próximo vídeo e obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência.